noite. Boa noite a todos. Boa noite. Todos aqui presentes na Casa Girassol. O pessoal que está entrando aí no Instagram para assistir ao nosso estudo hoje. Bom, hoje a gente vai ter a Gui aqui para falar para a gente, né, sobre o tema valorização da vida, quando a alma pede socorro, né, Gui? A gente está no Setembro Amarelo, né, que é um mês onde a gente se dedica mais a falar sobre a valorização da vida. Boa noite, seja bem-vinda. Sobre a valorização da vida, sobre o cuidado, né, que a gente pode ter com o outro. Acho que cuidado que a gente precisa ter pra gente não... esse cuidado com a questão do suicídio, né? Me dá é o celular, gente. É o meu celular. Então, assim, é o mês que a gente se dedica a falar mais sobre o tema. E como eu já falei aqui de outras vezes, a gente não fala sobre esse tema só em setembro, mas como a maior parte das pessoas, das instituições, em setembro, a gente se dedica a falar mais sobre isso. Então, assim, independente do momento que independente de estarmos falando sobre ou não, se você percebe que tem alguém que precisa... Esse mês é dedicado a gente falar dos sintomas, das observações, do que a gente vê quando uma pessoa está ali para cometer um ato extremo, né? Esse cuidado que a gente pode ter com o outro. Então a gente fala mais nesse foco, em como a gente vai ter esse cuidado. E no restante do ano, a gente tem o cuidado de acolher e de auxiliar da melhor forma possível, né? Então, por isso que a gente trata o tema Setembro Amarelo, né? Então, esse é o primeiro passo, né? Então, nós vamos fazer aqui agora a oração para a gente iniciar o nosso estudo. Peço que fechem os olhos, levem a vibração, os pensamentos, que a gente possa se conectar com esse momento de forma suave, permitindo que agora, durante esse estudo, tanto a gente receba as informações necessárias, tão importantes para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para que possamos entender como acolher as pessoas, como acolher a nós mesmos, quanto também para que recebamos energias salutares, para nos mantermos firmes nessa jornada, para que possamos trazer alegria para o nosso dia a dia. Pedimos aos nossos mentores pessoais, aos mentores da Casa Girassol, aos espíritos de luz que nos acolham, nos acompanhem a cada momento, que possamos seguir firmes no caminho, nesse caminho que o nosso Mestre Jesus veio nos ensinar. Que assim seja. Gui, muito obrigada. Seja bem-vinda, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meus queridos. Que alegria estar aqui de novo nessa casa. Estava com saudade já, né? Ainda mais com esse tema tão delicado que nós vamos estudar hoje. Mas antes de começar, eu gostaria de elucidar para vocês que já tem bem o quê? Esse Setembro Amarelo foi criado em 2014. Uma parceria da Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina. Olha que interessante. Mas não foi para atentados contra a vida, foi para medidas preventivas com relação à depressão, a processos altamente e fatalmente depressivos. Mas com o tempo começou-se a perceber que era o que levava mais a este ato. Então, já tem, desde então, que a gente vem falando sobre este tema. Mas este ano nós recebemos uns aconselhamentos dos guias
espirituais e nós fizemos 3 modificações nessa nossa prosa que nós estamos trazendo aqui hoje à noite. Para vocês aqui presentes, para vocês que estão em casa nos assistindo e para os amigos espirituais, para os desencarnados, que com certeza são muitos, e a espiritualidade aproveita para trazer aqui também aqueles remanescentes para nos assistirem. Bom, nós tomamos 3 precauções. Primeiro, nós vamos evitar falar a palavra, correto? Então, ali não foi escrita a palavra, aqui também, entende? Nós vamos evitar, porque fica falando, a gente faz ponte. Então nós vamos falar o ato, o evento, o movimento contrário, a gente vai estar assim, entende? Nós vamos evitar. Segunda atitude que nos foi aconselhada, nós não trazemos estatística. Interessante que todos os anos a gente jorrava estatísticas, quantos, por classe, por idade, o Brasil, em qual lugar que ocupa, Minas Gerais, Belo Horizonte, não. Este ano nós somos aconselhados, boa noite, seja bem-vinda, a não trazermos estatística. Não interessa. O que importa é que nós todos estamos vibrando, vamos aprender a lidar com isso, vamos fazer o nosso melhor. É isso que importa, não é? Por que vamos nos assustar, né? Tivemos notícias boas, sim, no ano passado, que caiu bastante os índices. Notícias boas nós podemos dar, não é? E a terceira atitude que nos foi é não abordarmos tão somente o ato voluntário, mas abordarmos também o ato involuntário, o suicídio inconsciente. Vocês vão se assustar, mas estão todos sentados, não vão cair da cadeira, como que eu vou falar. Todos nós, encarnados, desencarnados, que estão em casa, que estão em alguns ambientes, somos suicidas em potencial. Todos nós. Nós nos matamos desde que nascemos. Nos matamos um pouco a cada dia. Nós vamos ver isso aqui. Então também é para chamar a atenção sobre isso. Tudo bom? Então vamos começar. Vamos trazer Einstein, né? Para nos dizer sobre o movimento. Para nós adquirirmos equilíbrio, não é? Que a vida é igual andar de bicicleta. Para nós termos equilíbrio, nós temos que estar sempre em movimento. Este equilíbrio aí que nós estamos citando é equilíbrio emocional, espiritual, mental. Água parada acontece o quê? Cria lodo. Então nós não podemos parar, né? Cabeça parada, mente ociosa, é oficina de quem? Que faz tricô. Você sabe, não preciso falar o nome, né? Então, que nós temos que estar sempre em movimento. Guigui, mas um dia a gente cansa. Peraí, cansa de pensar? Cansa de estudar? Cansa de ler? Cansa de fazer o bem? O que é isso? Que bobagem é essa? Então, nós temos que estar atentos a estarmos sempre em movimento. E aqui embaixo também, que ele fala sobre a vontade. Existe uma força. Gente, isso é tão importante que eu acho que vou esperar o carro parar ali. Vocês prestaram atenção. Os encarnados também que estão aqui. Porque isso é muito importante. Veja bem, existe uma força para a gente ter consciência. Consciência, nós temos que tomar consciência dos nossos potenciais. Presta atenção, existe uma força motriz mais poderosa do que o vapor. O vapor naquela época dele, que movia o maquinário todo. Eletricidade e a energia atômica. Energia atômica. Essa força motriz é mais importante, mais forte. Você sabe o que é a energia atômica? É a nossa vontade. A nossa vontade é soberana. Soberana. A nossa vontade é nossa. Então nós fazemos da nossa vontade, boa noite, seja bem-vinda, o que nós quisermos, mas que seja feito uma boa vontade. Não é? Que coloquemos esforço, que coloquemos alegria, viço em nossas vidas, que tenhamos boas vontades. Porque veja bem, se nós não exercitarmos a nossa vontade e permitir que venham aves de rapina fazer ninho na nossa cabeça, pau a nossa vontade. Vocês estão entendendo? Então nós não podemos culpar quem quer que seja. O pensamento é nosso, a vontade é nossa. Espera um pouquinho, vamos aprumar.
vamos aprumar. Não vamos sair culpando as pessoas das nossas derrocadas morais, não. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Por quê, meus queridos? Porque estamos sendo cobrados isso agora. Nós estamos no momento já da separação do joio do trigo. Espíritos recalcitrantes, malévolos, zombeteiros, ignorantes para o mal e cruéis não reencarnam mais no nosso planeta. Não reencarnam mais. Guigui, mas que bobagem é essa? Espírito não retrocede? Não retrograde? Sim, é verdade, é verdade. Mas eles vão para planetas onde não existe a luz solar. Vão começar no escuro, na escuridão. Ok, eles não vão perder o quanto mental que eles já adquiriram. Mas a moral, nenhuma. Moral nenhuma. A intelectualidade não se perde. Os conhecimentos não se perdem. Compreende? Eles vão até reencarnar nestes planetas ainda evoluídos. Mas, porém, eles ainda estarão numa condição melhor dos que os que estão lá. E vão ser utilizados por Deus, que aproveita o mal para o grande bem, para soerguer aqueles que estão lá. Percebe? Nós é que elegemos as nossas companhias. Vamos fazer aqui um cálculo, uma reflexão. Se eu sou uma pessoa insuportável e sempre irritada, não sou gentil, sou deselegante, deseducada, irritadiça, preguiçosa, ociosa, não me esforço no bem de forma alguma, egoísta, egocêntrica, com quem que eu vou andar? Quem vai estar aqui comigo, ó, colado em mim, me sugando as minhas energias, me vampirizando, fazendo trocas comigo, nocivas? Quem vai estar? Espíritos, entidades do mesmo naipe. Percebem? Mas se eu sou uma pessoa bacana, né, Thelma? Né? Educada, gentil, amorosa, faço bem, pago mal com bem e pago bem com bem maior, não é? Se eu sou uma pessoa que estudo, já quero fazer a diferença, não é? Uma pessoa que se esforça no bem e que trata os outros da melhor forma possível e que soletro o nome de nosso Senhor Jesus Cristo todo o tempo, quem vai andar comigo? Do mesmo naipe. Tem um ditado que fala assim, diga-me com quem tu andas, não é assim? E eu te direi quem tu és. Na doutrina espírita é diferente. Diga-me o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Nós andamos com aqueles elementos, com aquelas energias que nós atraímos pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos. Entenderam? É muito importante que a gente faça essa reflexão para a gente não sair por aí culpando. Culpa o chefe, o coordenador, culpa o pai, culpa a mãe, o cônjuge, a esposa, os filhos, a sogra, o genro, a gente culpa todo mundo de tudo. Mas nós estamos incólumes, né? Nada nos pega, tá errado. Ah, quem mais a gente culpa, meus queridos? Os obsessores. Nossa, Guigui, eu tô sentindo um troço, eu não tô bem. Tem alguém comigo. Nossa, tem um espírito aqui que tá. Por que que tá? Hã? Por que que tá? Você deu entrada, né? Bom, dá um jeito aí, elevar o pensamento, orar, leituras edificantes, estudo, vir aqui na Casa de Girassol, assistir palestra, mudar o nível, receber o passe, abrir a frutificada, mudar o nível, né? Subir o nível, que aí tudo vai melhorar. Então vamos para frente. É uma pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 944. Eu quero contar para vocês que o Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 943, tem assim mais ou menos umas 10 a 12 perguntas interessantíssimas sobre esse assunto que a gente vai estudar agora. Para onde que vai, para que vai, o que acontece depois, o que acontece antes. Não deixem de estudar porque é importante. O homem tem o direito de retirar a sua vida? Absolutamente. Esse direito só cabe a Deus, não é? O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E Emmanuel nos diz o quê? O suicídio é um ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Também nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. O que nós encontramos lá? A calma e a resignação
Olha o que nós precisamos. Na maneira como a gente encara a vida aqui, a fé no futuro, a fé em Deus, que é muito importante, dá ao Espírito o quê? Ao Espírito que nos anima, a coragem moral. É isso que nós precisamos, coragem, ter coragem. E, bom, com essa coragem moral, com essa calma e resignação, nós vamos ter o quê? Uma serenidade para enfrentar as coisas. Aqui, porque não é fácil não. Nossa, mãe, olha, cada dia é um flash, não é não? Cada dia, porque espírita não tem problemas, né? Nós temos desafios evolutivos, né? Não é, Josi? É isso que a gente tem. Nós não temos problema, não é? Mas não é fácil. Então, se nós não nos munirmos disso, vamos ver agora o que é a covardia moral. Tá lá. Santo Agostinho, Livro dos Espíritos. A covardia moral. O que é? Incredulidade, as ideias materialistas, imediatistas. Isso tudo são excitantes a este hábito. Compreenderam? Rapidinho, vamos passar para frente. Vamos dar uma olhada nisso aqui. As frases de alerta. Olha as frases. Começa assim. Nossa, eu tenho vontade de dormir e não acordar nunca mais. Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês acham que a pessoa que atenta contra a própria vida quer morrer? Não. Muito bem. Até arrepiei, Josi. Não quer. Não quer morrer, não quer. E a maior surpresa que ele tem quando chega do lado de lá é que não morreu. Não morreu. O que a pessoa que atenta contra a própria vida quer? Sumir. Quer que abra um buraco assim no chão, ele entra, fecha por cima, acabou. Quer um quarto escuro, quer mais nada. Sabe por quê? Porque por causa da dor. A dor que a pessoa sente, nós vamos trabalhar essa dor aqui um pouco. Olha, eu tive 3 partos. Não sei aqui se alguém passou pela uma das dores mais fortes que tem no mundo. Cólica de rins também. É muito forte. Eu tive essa. Mas a dor da insignificância diante da vida, de perder o sentido, meus queridos, é incomensurável. Você não vê nada para frente, nem em cima, nem atrás, nem do lado. Você não vê. Então a pessoa quer matar a dor, ela não quer morrer, na verdade. Então eu preferiria estar morto, não é? Que fala, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, sou um peso para os outros. Isso aqui é terrível. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Minha família vai ser mais feliz sem mim. Olha aqui, dá vontade de pegar e sacudir, né? Não é? Tô cansado de viver. Aqui, ó, não sou querido por ninguém. Vamos lembrar aquela música? Ninguém me ama? Ninguém me quer? Não tem um negócio assim? Ninguém me chama de novo. É por aí, não é? É por aí. 90% podem ser. E eu queria hoje falar uma coisa. Eu desenvolvo um trabalho que às vezes o pessoal fala assim, Josi, parece meio doido, mas não é. Com essa pandemia, nós tivemos uma turma da terceira idade com uma depressão que foi assustadora. Aí, o nosso jeito foi, como não podia dançar nem nada, nós colocamos esses senhores, né, e as senhoras, nos aplicativos de namoro. É um espetáculo. Primeiro, eles não saem de casa, só pensam eu te amo, minha querida, bom dia, boa tarde. Para isso, mudou tanto a visibilidade que não dá nem para acreditar. A vontade que eles tinham de morrer é Eu vou pegar carona no que a Josi falou, vou contar para vocês. A gente faz palestras em algumas cidades, então na volta, a gente passa geralmente nas praças. O que tem nas praças? Tem uma igreja, uma pracinha, uma sorveteria, não é assim? Uma farmácia e aquele tanto de pessoas da menor idade antes. Como é que era? Jogando. As mulheres, às vezes, por ali, conversando, correndo atrás dos netinhos, dos filhos. Então, mas hoje, o que é que a gente vê? Todos no celular, gente, você não acredita. E dando gargalhada, que aqui, ó, o dedinho, coisa boa, vocês estão vendo? Aquelas gargalhadas, deliciosas. Eu paro meu carro, fico prestando atenção. Estou colhendo material para minhas palestras. Não sou boba nada. Entende? Mas não ficou diferente? É desse jeito. Com isso nós podemos dar uma boa notícia. O índice nas pessoas da melhor idade caiu consideravelmente. É o que eu falo. A tecnologia avançou. Então trouxe coisas muito boas, mas também trouxe coisas não muito boas. Por exemplo, as mídias
aproximaram quem está longe, mas distanciaram quem está perto. Por outro lado, a gente vai nos restaurantes, né, no domingo, né, que é dia de não fazer comida em casa, quando é possível. E o que é que a gente vê? Famílias inteiras reunidas, cada um no seu celular. Aquele silêncio, não é? Mas tem esse lado bom, muito obrigada, viu, Josi, pela sua contribuição. Foi ótimo. Bom, acontece o seguinte, falar é a melhor solução. Porém, saber falar. Saber falar. Você não pode chegar perto de uma pessoa que você está vendo, que ela já está para explodir e falar, mas não é possível de novo? Ou então a gente fala assim, mas você tem tudo, criatura, para ser feliz. Não é assim que a gente fala? Essa frase destrói muito. Destrói. Mas você tem tudo. Ou então, deixa Você de bobagem, deixa de bobagem. Aqui, vai caçar uma coisa para você fazer? Quando a pessoa fala também, não, mas que frescura. Mas eu vou contar para vocês, nós vamos trazer aqui alguns casos. E eu vou trazer agora dois casos. Se der tempo, a gente conta mais. Que é esse estudo de casos aqui, que nós vamos trazer, do Fernando e da Fernanda. Nós trocamos os nomes, mas por incrível que pareça, o casal tinha o nome assim mesmo. Tipo assim, Adriana, entendeu? Maria, Mário, sabe? Uhum. Mas são nomes assim, mais difíceis, mas parece que é um reencontro mesmo, porque nomes tão difíceis e nomes iguais, parecidos. É de uma cidade de interior, aonde o meu irmão mora com a família dele, e eles são médicos generalistas lá, portanto, uma história verídica que eles me contaram, que aconteceu. O Fernando, depressivo, mas muito depressivo, sempre manifestou vontade de atentar contra a própria vida, mas a família segurando, tiveram 2 filhos maravilhosos, a família segurando, e ele tomando remédios. Um dia ele cansou, falou que não ia tomar mais remédios. Chegou aí na farmácia, comprou os remédios todos, chegou em casa e não tomou. Por seu turno, a Fernanda começou a ficar muito desgastada com aquilo. Imagina, conviver com um cônjuge, um marido, um companheiro, um esposo, que fica sempre deprimido, colocando defeito em tudo, xingando, blasfemando contra Deus. E ela começou a ficar um pouco também fragilizada com isso. E um dia que ele estava mais decidido mesmo, ele falou para ela, olha, eu vou sumir, eu vou embora, eu vou desaparecer. Aí ela virou para ele e falou assim, né? E vai deixar a gente aqui sozinhos. Eu e seus filhos, covarde que você é fazer uma coisa dessa. Aí ele falou, não, mas é porque eu já não suporto mais, tal. Aí ela tornou a reforçar. Mas que absurdo que você vai fazer, vai deixar a gente aqui sozinhos. O que vocês acham que ele fez? Não precisamos contar, né? Que é muito triste. Foi todo mundo. Entende? Então nós temos que ter um cuidado muito grande com o que a gente fala. Nós terminamos um trabalho, terminamos essa palestra, numa casa muito bonita, chama Capela do Sol, lá em Sete Lagoas. Parece uma colônia Nosso Lar. E quando nós terminamos, tinha várias pessoas, casais, que vivenciaram isso há 3 meses, 4 meses. E nós fomos fazer o atendimento, acolhemos, conversamos. Mas tem um senhor muito bonito, muito assim, elegante, que estava lá. E eu fui levada até ele, abracei. Mas a história dele é muito interessante. A filha dele, linda, maravilhosa, que nem uma Miss Brasil. Então ele foi buscar recursos para a filha, porque ele está percebendo que a filha pode a qualquer momento fazer isso. Então quando nós contamos sobre essa questão de saber falar, ele gostou muito, porque ele não estava sabendo. Porque o que a gente faz realmente é isso que nós acabamos de falar agora. Mas não faça isso não, você vai acabar com a sua família, né? Entende? Mas então, Guigui, a gente fala o quê? Nós vamos aprender como que a gente deve lidar com isso. E o outro caso é de um casal de psiquiatras. Quem conta essa história não sou eu, é o Divaldo Franco que conta numa das palestras dele. O Divaldo Franco atendeu várias pessoas, entre elas uma senhora muito elegante. E a senhora estava chorando muito, porque recentemente o filho tinha também atentado contra a própria vida.
Aliás, não foi recentemente, já tinha alguns anos. Tanto que o Divaldo viu o rapaz com a avó dele. E quando a mulher começou a chorar muito e a nem conseguir contar, o Divaldo falou, a senhora fica tranquila, ele está bem. Aí ela falou, mas como é que o senhor sabe? Eu nunca vim aqui, eu nunca gostei de espiritismo, nem eu e nem o meu esposo. Eu só vim aqui porque eu estou desesperada, só para buscar a notícia. O Divaldo falou, a senhora fica tranquila, ele está bem, inclusive ele está com uma senhora assim, assim, assim. Aí a mulher derreteu, né? Bom, para resumir aqui, qual que é a história? A história é o seguinte, o rapaz queria ser, gente, vocês não vão acreditar, ele queria ser sacerdote, ele queria ser padre, ele achava a coisa mais bonita do mundo. Aqueles paramentos do o padre balançar lá aquele cinto, tomar o vinho, a hoxa, caminhar com aquela roupa bonita. Ele sonhava com isso, ele queria ser sacerdote, queria ser padre. O pai psiquiatra, a mãe psiquiatra não iam deixar nunca. Queriam que ele fosse o quê? Médico, que ele fizesse direito, que ele fizesse medicina. E ele ficou muito contrariado. E ele ia às missas e fez amizade com os padres e ficava, mas chegava em casa, os pais arrasavam com ele. Mas ele já tinha, né? Porque nós vamos conversar daqui a pouco sobre as tendências. Alguns de nós já trazem mesmo algumas tendências. São o que a gente fala de ato reincidivo, né? A gente vai reincidindo várias vezes. Então, ele chegou para o pai e falou assim, pai, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Fala, filho. Pai, o que existe depois da morte? O que é isso, menino? Você tá doido? Não tem nada. Pai, mas assim, nada? O que acontece quando a gente morre? Como assim, meu filho? Você tá, né? Você tá virado? O que é isso? Morreu, acabou. Pai, não é possível. Morreu, acabou. Filho, acabou. Não tem nada. Ele não se conteve. Ele foi para a mãe. Mãe, eu preciso conversar. Eu estava conversando com meu pai ali agora. Não é isso que a gente ouve lá na missa. Ah, também você fica cheirando esses padres? Claro que ele não falou delicado assim, nós todos dizemos, né? Falou, né, com palavras mais... Então, você fica lá com esses padres? Aí, mãe, mas eu preciso saber, mãe. Quem morre, o que acontece? Acontece o quê, mãe? Aí foi aquela ladainha de novo. Com a alma, mãe. A alma da pessoa que morre. Filho, não tem alma. É o corpo, acabou, morreu, acabou. O que aconteceu com esse rapaz? Imediatamente ele cantou para subir. Compreendem? Então, mais uma vez, nós temos que saber como falar, como conversar. Porque fossem esses pais um pouco mais, tivesse um pouquinho mais de conhecimento, né? De delicadeza, de precaução, eles teriam dado uma acolhida. Não é? Uma acolhida boa. A história é muito longa, quando vocês puderem, ouçam, porque é cheio de meandros essa história. Eu sei que no final a mãe começa a frequentar, mais anos, alguns anos o pai também, e aí, veja bem, precisou do rapaz, né, partir para me resgatar, né, a família. Não é? Muito interessante. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver os sinais, alguns sinais. Tristeza persistente, eu vou falar um pouquinho mais rápido, vocês vão visualizando por causa do nosso tempo, né, Thelma? Tristeza persistente na maior parte do tempo, sintomas depressivos, muita depressão, perda do prazer pela vida, perda do sentido de viver. Nós temos, cada um de nós, pensar qual é o nosso sentido de viver. É muito importante que nós tenhamos um sentido. Pode ser que neste momento agora vocês não consigam vários sentidos. Mas é muito bom a gente pensar, refletir sobre isso. Sentimento de menos-valia, a gente viu, né, lá atrás. Alteração do sono, ou então do apetite, ou para mais ou para menos, não é? Se culpar por tudo, mesmo não sendo responsável por nada. A mãe adoece, ai meu Deus, fui eu. O pai tem um acidente, ai, fui eu. Entende? Começa a culpar, ele começa a trazer o peso do mundo para as costas dele, não é? E nós vamos ver agora que tem o atentado convencional e tem o inconsciente ou involuntário. O que vocês acham que está acontecendo aí com esse peixinho? Dá para o pessoal de casa ver? Dá. Olha que interessante. Cada um faz a sua maneira, né?
Então nós vamos dar uma olhada, olha o que está acontecendo ali. Vamos prestar atenção na alma. Olha a alma como não quer partir. A alma não quer partir. Essa imagem é forte. Não é? Não quer partir. O suicídio é uma ilusão, porque ninguém consegue acabar com o espírito. Apenas o fim da vida física acontece. Quando nós falamos aqui das impossibilidades, que a pessoa se sente pequeno, tacanho, ínfimo diante da vida, é isso aí, ele sente uma incapacidade, porque ele não se sente forte o suficiente para lidar com aquilo. Ele se sente uma fraqueza, um desânimo muito grande, interminável. Ele não vê expectativa nenhuma. Os pais, né, deste rapaz, que eu contei a história, que o Divaldo que contou, ele acabou com a expectativa que ele teria das coisas melhorarem. E é intolerável a dor que nós já conversamos sobre ela. É uma dor intolerável. Não tem neosaldina, nem aspirina, nem morfina, não é? O que mais, gente? Buprofeno. Buprofeno. Não tem remédio, gente. A dor é da alma. Então, precisamos de cuidar da alma. A alma, não é? Então, vamos ver aqui as causas. Vida muito materialista, né? Que nós já vimos. Morreu, acabou. Ignorância das leis naturais de causa e efeito. Peraí, se as coisas não estão dando certo para mim, porque o que acontece com os adolescentes? Né? Que o índice era bem acentuado, né? Bem acentuado. Eles são muito impulsivos e muito imediatistas, eles querem tudo para agora. Eles não sabem lidar com fracassos escolares, desilusões amorosas. Eles não têm. E assim, lamentavelmente, infelizmente, está havendo um distanciamento muito grande entre pais e filhos. Eu conversei com um médico lá da minha clínica hoje, eu falei para ele, o senhor tem 2 rapazes, o senhor entra no quarto deles? Ele, eu entro. Eu falei, como que o senhor faz? Eu bato na porta. Tá, tudo bem, bate e entra. Ótimo. Porque muitos pais que nós conversamos não entram. Tem pais, meus queridos, que têm medo dos filhos. Querem que os filhos o amem, o idolatrem de tal maneira que tudo é sim. O que é que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Que seja o vosso falar sim, sim, não, não. Não tem que ter medo de filho, não. Certo? Não tem que ter. E é melhor que não tenha mesmo para ter enfrentamento, até para o filho aprender a ter enfrentamento também. Mas o que está acontecendo hoje? Os nossos adolescentes, eles são muito inteligentes, já nascem com chip. Inteligentíssimos. Gente, eu ainda olho bula, eu ainda olho manual de montar as coisas. Adolescente tem isso não. Pega qualquer aparelho celular, todo mundo já sabe mexer, tudo, computador, inteligentíssimos. Porém, aquilo que a gente conversou no início, a questão da moral, do emocional, tem que ser trabalhado. E os pais é que vão trabalhar, não é? Os pais. Então, os pais não podem terceirizar a educação dos filhos. Por mais difícil que seja, por mais que peça renúncia, não podem. Porque o que está acontecendo é isso. Um índice considerável desse ato, não é? Então, vamos lá. Aqui tem um kit. Desesperação, falências, né? Nós sabemos de homens, grandes empresários, né? Que na iminência da falência já cometeram, né? Perdas, né? Perdas de entes queridos, perdas de trabalho, de emprego, não é? Separação, casamento desfeito, né? Doenças crônicas, dolorosas, incuráveis, dependência química também, que leva, né? Bullying, homossexualidade. Homossexualidade, Guigui, mas que bobagem é essa? Hoje os armários estão escancarados, todo mundo sabe de tudo, mas não é isso. É a própria pessoa que não se aceita. Não se aceita. A família pode aceitar, os colegas, os amigos, mas cada vez que ela se vê no espelho, cada vez que ela se encontra consigo mesma, ela tem vergonha. Ela não aceita, tem alguma coisa errada em mim. Eu não estou normal, eu não sou normal. Eu penso uma coisa, mas meu corpo quer outra. Então a pessoa não dá conta. Vai que não tem Jesus no coração, vai que não tem culto no lar, vai que não vem na casa girassol, vai que não toma um passe, não lê um livro, não tem uma pessoa para poder conversar. Gente, não aguenta, porque a pressão é demais.
Comprei ele. Então, idade avançada, aquela história, né, que nós contamos. Eles se sentem um peso para a família. Mas com o advento aí, né, das mídias, eles se conectam, né? E condições patológicas, depressão, problemas mentais, bipolaridade. As pessoas já vêm com essas predisposições. Predisposições que, se não forem cuidadas, se a família não tomar conta, não abraçar a causa, pode realmente levar. Os processos obsessivos são desses de outras existências. Deixa eu contar para vocês. Rapidinho aqui, o processo obsessivo é assim. Eu reencarnei, meu adversário não. Tem ódio de mim. Quer me ver lá, né? Não é quer me ver pelas costas, não. Quer me ver lá com eles. O que eles vão ficar fazendo comigo? Me injetando ideias para eu atentar contra a minha vida. Porque uma vez que eu desencarnar, eles podem levar a efeito a vingança. Aqui eles podem me atrapalhar, mas eu sou durona, eu estudo, né? Eu frequento casas, eu evito beber, evito fumar, eles não dão conta de mim, mas eles ficam buzinando para eu poder. Entenderam? Agora, eu trouxe isso de outras vidas, ou então eu posso adquirir isso aqui. Adquirir inimigos aqui. Entenderam? Vocês estão vendo, gente, como é que é complexo? Não é verdade? É muito complexo. Por isso que a gente tem que estudar, né? Tendências reincidivas. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Os suicidas reincidentes. Todos nós, encarnados, desencarnados, quem tá em casa, alguma vez em nossas mais de 300 vidas, tanto aqui neste planeta quanto em outros planetas, já atentamos contra a nossa vida. Porque houve uma época que isso não era tão divulgado e nem tão mal, era comum. Bom, então o que acontece? Você vai revivendo, vai tendo várias oportunidades de expiação, provação, regeneração, missão, para você ir complementando, curando, sublimando, iluminando o seu perispírito. Mas o seu perispírito ainda está avariado naquele lugar que você ou deu um tiro, ou tomou veneno, o perispírito, vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele fica variado com a forma que você atentou contra a vida. Então, você então tem que vir várias vezes para você ir melhorando isso. Quando chega naquela idade, vamos supor, 3 vidas passadas, eu tinha 28 anos quando eu tentei contra a minha vida. Nessa minha vida agora, aos 28 anos, eu vou sentir vontade de novo. Vai acontecer alguma coisa. Fechou a carinha, né? É verdade. Vai acontecer alguma coisa até muito leve. Mas eu vou falar, vontade de morrer, vontade de sumir, desaparecer. Está instalada a vontade. Entende? Todos nós, em algum momento, ínfimo, pequeno, tacanho, instante de nossas vidas, de vez em quando, a gente tem vontade de desaparecer do mapa, não é assim que a gente fala? Sumir do mapa. Isso por quê? Porque você já fez isso. Mas aí você fica forte. Entende? Resiste. Agora nós já sabemos orar. Ora a Deus, ora para os anjos de guarda, pede clemência, misericórdia, vem na casa de girassol, toma um passe, passa. Tudo passa. Então vou pedir para vocês. Se acontecer, se rolar, não deixem. Resistam bravamente, não deixem acontecer porque passa. É só um teste. Resistam bravamente, busquem ajuda. Busquem ajuda. É apenas um teste. Com o que aumenta o risco? Qualquer distúrbio neuropsiquiátrico, principalmente associado com álcool e drogas. Pronto. Isolamento social. Não morar com outra pessoa, a solidão. A solidão. Traz esses pensamentos, né? Olha isso aqui. Amigos. Amigos fazem muita falta, não é? E compõem muito jardim de nossas vidas, né? Não ter filhos, porque filhos preenchem demais. A vida da gente, a cabeça da gente, o tempo da gente, tem tempo de... tem tempo de pensar nada, né? Não tem tempo de pensar nada. Não ser religioso, porque realmente a religião, quando você abraça uma religiosidade, né? Você tem pessoas lá, igual vocês aqui se encontram, conversam, né? E aí ameniza um pouco, mas quando a pessoa não tem, é mais difícil. O provérbio cão que ladra, não morte, não se aplica aqui. Aqui é diferente. 90% avisou antes.
Como é que nós vamos buscar ajuda, buscar auxílio, né? E tratamento? Então, quando vocês acham que essa pessoa vai conseguir? O tempo. Vai demorar? Pois é. Então, nós vamos buscar orações para aquela pessoa. Agora, oração, não pode orar muito, não. Vou falar por quê. Para não criar ponte. Se eu sei que tem uma pessoa em desequilíbrio, está totalmente insana, desequilibrada, não está fazendo nada para melhorar, em que pese eu já ter, né, feito tudo ao meu alcance para poder ajudar. Se eu ficar orando muito para aquela pessoa, vou fazer uma ponte com ela, eu vou entrar em desequilíbrio. Eu vou puxar para mim os desequilíbrios dela. Então é assim, você ajuda, ora e entrega. Está nas mãos de Deus. Nós não temos procuração de Deus. Temos? Não temos. Nós somos colaboradores na obra do Cristo. Podemos ajudar. Mas não vamos prejudicar a nós mesmos, a nossa vida, carregando os outros nas costas. Mesmo porque ninguém quer ser carregado. E se a pessoa quiser ser salva, você já deu, assim, 20 opções. Pelo menos uma pessoa pode seguir. Não é? Peraí, deixa eu voltar aqui. Irradiações, né? Acolhimento familiar, que é importantíssimo. É fundamental. Larga tudo. Leva a pessoa para passear, leva para a praia, né? Enfia a pessoa na água gelada, dá um banho nela, faz uma festa, água salgada, né? Leva para montanha, para subir montanha, descer montanha, oh maravilha, né? Vamos andar descalço, vamos pular numa cachoeira, entende? Tem que fazer isso, porque dentro de casa também não vai resolver. Compreendem? Ficar dentro de casa ali, naquele mimimi, né? Não vai resolver. Tem que passear, expandir, faz o empréstimo, pega o dinheiro, mas tira a pessoa, entendem? Daquele ambiente, porque o ambiente está carregado, está saturado daquelas energias deletérias, não é? Então, tratamento médico, psicológico, tem que ter. Tem que ter acompanhamento médico, assistência, orientação e tratamento espiritual. Por quê? Porque pode ser aquele caso que nós contamos, pode ser os obsessores, os adversários de outras vidas, que está ali querendo que a pessoa, né? Tinha um casal que veio conversar comigo. Aí e muito interessante, eu senti a presença do rapaz. Mas o rapaz se apresentou para mim com uma blusa azul, não tem nada mais azul aqui. Talvez aquele azul daquele rio, mas um azul tão lindo. Eu estou sentindo, mas como é que pode? Estão falando aqui, chorando que o rapaz morreu. Eu estou sentindo um rapaz aqui do meu lado, ele estava acompanhado de outras pessoas, com uma roupa azul. Aquele azul assim que eu até evitava de olhar. Aí eu falei para ela assim, aqui, claro, né, eu não ia perguntar, mas ele, né, cometeu o ato mesmo, é deselegante da minha parte. Aí eu falei, mas aqui, a senhora fica tranquila, ele está bem. Ai, me fala, eu falei, tá, ele está bem. Quase que eu falei, tá aqui! Mas não pode falar, né? Não pode falar. Ele tá bem, tá muito bem. Aqui, interessante, a senhora me perdoa, mas eu vou entrar em um pequeno detalhe. Eu tô assim, onde quer que ele esteja, tem um azul tão irradiante, tão deslumbrante. Ela falou, não, mas ele era louco com azul, tudo dele era azul, o quarto era azul, as roupas eram azul, ele foi enterrado todo de azul, caixão azul. Olha que interessante. É bom acontecer, e sabe por quê? Os médios aqui presentes. Pra gente acreditar nas nossas intuições. Não, a gente fica assim, será que é meu? Ah, esse é meu. Ah, esse é meu. E aí a gente não fala. Entende? Nós temos que falar aqui. Se não for, pronto, ué. Pelo menos você teve, né, Josi? Você teve a intuição. Mas então, aí por que eu tô contando isso? Porque eu senti que ele não gostava de viver aqui no nosso planeta. Vocês sabiam que tem isso? Tem muitas pessoas reencarnadas que não se adequam. Mas é porque eles foram de outro planeta. Exatamente, não se adequam. Gente, isso é muito interessante. Vai lá no livro dos Espíritos para você ver. Tem muitas pessoas que tem um irque aqui da Terra. Gente, a gente não consegue conceber porque a Terra é maravilhosa, não é verdade? Deliciosa de se viver, generosa, né? Acolhedora. E só falar uma coisa, é difícil. Porque assim, eu não pertencia a esse planeta. Eu não me sentia bem. Até hoje ainda eu me sinto, como diz, um peixe fora d'água.
Entendeu? Porque as pessoas não entendem direito. É. Entendeu? Você vai falar isso num posto médico, te manda pra um Não, psiquiatra. pode não. Mas nós temos que saber disso pra gente falar assim, aqui, paciência, tá? Você não vai ficar aqui muito tempo, não. Mas aqui tem que esperar Deus te buscar. Vai soar aí o sininho, qualquer momento. Precisa esperar. Não é? Tem que Eu falar conheço, assim. tem eu, que não fomos desse plano, tem mais duas que eu conheço. As mesmas coisas. Pois As é, pessoas uma mesmas. estranheza. E assim, Mas faz parte Faz das parte. provas e das nós temos missões. motivo pra estar aqui. Tem um motivo. Então. Até mesmo para ajudar os outros, né? Aqui, vigiar e orar. E por que vigiar primeiro? Porque às vezes nós estamos tão perturbados que a gente não consegue orar, não. Você começa um Pai Nosso, daqui a pouco você está rezando uma salve rainha, começa uma Ave Maria, daqui a pouco você não sabe mais o que está acontecendo. Então tem que vigiar os pensamentos para não chegarem pensamentos ruins na nossa cabeça. E o culto do Evangelho no lar. Por gentileza, levanta a mão para mim. Quem que já faz o culto no lar? Uau, benção a Deus. Vocês que não levantaram a mão, conversem depois com a direção da casa, porque é fundamental. Quanto tempo que eu tenho? Só para eu saber se eu posso contar uma história. 15? Hoje a gente tem aqui, passa depressa demais. Lá fora deve ser ainda 7 horas. Não é? Hã? Nossa, que maravilha. Tô doida para contar com vocês. Eu vou contar, mesmo que a gente fique depois de 2 minutinhos. Quando a gente faz, por isso que vocês que não fazem, é importante fazer. Quando a gente faz o culto no lar, nós recebemos 3 visitações. Interessantíssimas, importantíssimas em nossa casa. Vou falar rapidinho. A primeira visitação são dos nossos entes queridos que já foram. Olha que legal. Eles têm permissão por Deus, às vezes, de virem. E eles vão sentir um orgulho tão grande da gente, eles vão nos abraçar, ficar tão orgulhosos, a gente vai sentir a presença deles. Eles vêm, dão um beijinho em cada um, nossa, que orgulho, canta pra subir, vai embora. Mas que pena que só vem uma vez só, né? Não, eles podem vir depois também, dependendo do merecimento, da evolução. E nós também temos o encontro com os nossos entes queridos quando a gente dorme. Nosso espírito vai encontrar com os nossos entes queridos. Por isso que a gente não morre de saudades. Por causa disso. Até hoje alguém já morreu? Saudade? Não, ninguém morreu. Por quê? Porque a gente encontra, tem vários encontros. Não vamos falar disso hoje, né? Mas então, qual que é a segunda visitação, Gui? Seguinte. Ao contrário, aqueles que serão nossos filhos. Que serão nossos irmãos, nossos netos. Aqueles. Eles vêm nos visitar por quê? Porque eles têm medo de reencarnar. Tem muito medo de reencarnar. Aí os amigos espirituais os trazem para conhecer a belezura que é aquela casa. Aquela família linda que está ali orando. E aí eles vêm. Aí começa a sonhação na família. Todo mundo começa a sonhar com o bebê. Daqui a pouco, fulano está grávida. É muito legal. E qual que é a terceira visitação? Por isso é que fazendo culto no lar, a família melhora. Prospera. Uma abundância em todos os sentidos. Porque a terceira visitação, os adversários, os inimigos, eles são trazidos, são permitidos às vezes virem para perceber que nós já não somos mais aqueles algozes, aquelas pessoas terríveis que fizeram tanto mal para eles, né? E eles vêm também para a gente trabalhar o perdão. Eles nos perdoam, nós os perdoamos e eles vêm vindo e cada vez melhores. E eles também recebem todas as nossas orações. Quando a gente canta no culto no lar, quando a gente louva, quando a gente lê lá um trecho do Evangelho, um trecho da Bíblia, um salmo, eles recebem. Então eles vão nos perdoando. Isso é lindo. Então quem não faz, procura depois da direção da casa. Os que estão em casa também podem procurar para poder saber. Vou fazer meu comercial. Eu tenho um canal no YouTube, chama Guigui Palestrante. E neste meu canal no YouTube tem uma palestra que eu ensino a fazer, tá? Lá tem tudo, as dicas, as histórias, tem tudo lá. Tem, inclusive essa palestra também, que nós estamos fazendo hoje, também está lá. E tem também uma muito interessante para quem perdeu entes queridos. Onde eles estão e como eles estão. Enfim, por favor, visite meu canal, se inscrevam, que eu estou precisando. Manda apertar o sininho. Aperta o sininho. Se inscrevam. Vamos ver aqui agora aquele outro suicídio que nós falamos que nós vamos abordar, tá? Rapidinho.
que é o suicídio inconsciente involuntário. Você se lembra o que aconteceu com o André Luiz? Quando ele pisou no umbral? Chamaram ele de quê? Suicida. Eu fiquei muito brava. O que é isso? Você sabe com quem você está falando? Eu fui o médico, tal. Suicida. Grande. Bebia, fumava, comia que não bebia. Sífilis, doença venérea. Abençoado. Né? Aqui, ó. Então vamos ver. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte. Está também tudo que se faz com conhecimento de causa, olha aqui, que deve apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Então, uma paradinha aqui. Você sabe por quê que quando a pessoa suicida, voluntariamente, ela fica anos e anos vendo, agarrada no corpo, vendo o corpo putrefar, papapá, não vamos dizer em detalhes, que é muito, né, deprimente. Mas vocês sabem por quê? Se não souber, não perde ponto, não. Não sabe. Então vamos conversar sobre isso agora. É porque é o seguinte, cada pessoa quando reencarna, ela tem um quantum de tônus vital, de vício, de tonalidade, de saúde vital. Nós todos estamos imersos no fluido cósmico universal. Portanto, cada um de nós tem uma porção do fluido cósmico universal. Quando a pessoa desencarna de morte natural, vai escoando, escoa. Agora, quando a pessoa atenta contra a vida, o que vai acontecer? Não vai escoar, vai demorar. Vai demorar aquele tanto de anos que faltava para a pessoa desencarnar. Então, se faltava aí 8 anos para eu desencarnar naturalmente, eu vou ficar 8 anos com aquilo. Entendem agora? Por isso que a pessoa fica... Deixa eu fazer uma pergunta. Agora, por exemplo... Eu acho que a sua cota acabou. Vai No ficar para cemitério. depois. No cemitério. Senão eu não vou dar conta de fazer. Mesmo sendo a pessoa não tentou suicídio, ela ficou lá, ela não sai de cima do túmulo por quê? É porque ela foi um suicida ou porque está agarrado ali? Querida, nossa, 1001 motivos, apego, materialismo, tudo. Então não é suicídio. Olha, só vou te dar uma estatística de Emmanuel, não é minha. De 100 pessoas que desencarnam, apenas 25 pessoas cantam para subir. 75 ficam agarradas. Agarradas no túmulo, agarradas na família, agarradas no amor da vida dele, agarradas no carro do ano que acabou de comprar, agarradas no sítio que acabou de construir, no apartamento que acabou de comprar, agarradas nos filhos, 75%. Beleza? Acabou sua conta. Vamos embora. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver qual a carapuça que vai nos servir. Olha o que acontece quando nós estamos, né? Fumando muito, bebendo muito. Assalto a geladeira de madrugada. Quem é que faz? Vamos ver. Lá na Capela do Sol, algumas pessoas levantaram a mão. Em alguns lugares. Aqui ninguém, né? Ninguém. Pois é, isso aqui é um problema. Por quê? Porque à noite, gente, é que as nossas vísceras, nossos órgãos trabalham. Né? O corpo não para, o tempo não para, o ar não para, o mar não para, né? O vento não para. Só nós é que paramos. Entende? Então, neste momento, realmente não pode alimentar. Porque aí vai prejudicar, né, o funcionamento. Isso aqui, ó, que é esse pratão assim, de macarronada com... Olha só, tô demorando. E a questão da direção? Direção combina com álcool? Não. Não ouvi bem? Não. Direção combina com droga? Não. Direção combina com raiva? Não. Com ódio? Direção combina com cansaço? Não. Pois é. Então nós temos que ter muito cuidado. Isso tudo é considerado suicídio também. Vamos dar uma olhada. Também suicida aquele que não se renova para o bem. Paixões avassaladoras. Vou te contar, a pessoa perde o juízo, né? Perde o rumo, perde o prumo. Perde o Pai, Mãe, Divino Espírito Santo. Não é assim? É desse jeito. Né? E vai à bancarrota. Aí, depois, promiscuidade, sexolatria. Tem que ter muito cuidado. Não é? Às vezes a pessoa já tem uma tendência. Aí vai, descamba por esse caminho. Estava só esperando aquilo ali. Para poder esgotar as energias e a pessoa vira óbito mesmo.
não é? Estresses, tensões, ansiedades, tudo isso, gente, todo dia você estressada, chega uma hora que o corpo não aguenta, não é? Não aguenta, os órgãos não aguentam, pessimismo, vitimismo, olha, tudo isso mata, cólera, ódio, ira, hipocondrismo, isso aí porque a pessoa já tem na cabeça que ela tem todas as doenças. Se você chegar para ela e falar de alguma doença, ela tem também. E se você falar que ficou muito doente, passou uma semana, tá? Mas vocês estão, né, aprofundando isso aí. Irritabilidades, intolerância. No trânsito, então, isso aqui é um caso sério. A espiritualidade nos aconselha o quê? A levarmos desaforo para casa. Vocês concordam? Tem que levar desaforo para casa. Chegando em casa, há de ter uma alma perfumada, não é? Que vai te oferecer um caldo. Toma um banho, relaxa, você vai ficar bem. Isso passa. E realmente, a hora que você comentar, você vai achar aquilo tão pequeno, né? Nossa, eu ia brigar, não é? Então, levar para casa. Opa, peraí. Excesso. Excesso de alimentação, de bebidas, remédios, exercícios físicos, de trabalho. Gente, nós vamos morrendo aos poucos. Se a gente não prestar atenção, não é? Deus nos outorgou tanta saúde, tanta belezura, tanta formosura, né? Não sei se eu já falei essa frase aqui, mas se eu já tinha falado, não tem problema, repetir o que Carl Jung fala. Ele fala que nós nascemos umas teteias originais. E a gente morre o quê? Cópia. Que as cópias mais mal feitas, daquela xerox antiga, que saía tudo rebuscado. Não é assim? É desse jeito. Mas a gente nasce bonito. Hoje em dia a meninada é linda, né? Linda, linda, linda. Então vamos ver. Quais são as consequências? Quais são as consequências? Eu trouxe aqui algumas. Por exemplo, tiro no ouvido. Geralmente a pessoa vai ter uma deficiência mental. Mas todo mundo que tem deficiência mental porque deu tiro no ouvido, não. Ok? Enforcamento. A pessoa vai ter problema de coluna, paraplegia, essas coisas. Afogamento. Problemas nas vias respiratórias, problemas de pulmão, né? Asma. Ingestão de substâncias corrosivas. Vai ter problemas gastrointestinais muito sérios e alguns cânceres também são frutos desses atos. Mas a maior consequência é o desapontamento, porque a pessoa se vê espírito, mas não está morto. Está no mundo físico, mas não tem um corpo. O que é isso? O que está acontecendo? A pessoa fica louca, né? Deixa eu passar esse aqui. Esse aqui também eu vou passar, porque já deve estar faltando o quê? 5 minutos. Rapidinho aqui, ó. O espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito é pura energia, fulgor, né? Vício, pura energia. Não se mate porque você não morre. Aqui, o corpo espiritual vai plasmar no corpo as lesões. Então a gente vai ter essas coisas todas aqui que vocês estão lendo, né? Já leram, já? Uhum. Muito bem, vamos passar para frente. Aqueles que já fizeram, o que nós vamos fazer? Nós vamos auxiliar, né? Nós vamos orar por eles, colocar o nome. Ah, Guigui, eu faço culto no lar, eu posso colocar o nome lá? Não pode. No culto no lar, a gente não põe nome. A gente fala o nome da pessoa, né, Thelminha? Fala o nome da pessoa, ora por ela e entrega, gente. Nós temos que saber entregar. Não agarra, não vamos agarrar nada. Não é? Agarrar nada. Orações, nome para irradiações. Nossa Senhora é que resgata, viu, meus queridos? Todos estes espíritos, especialmente os suicidas. Ela é que resgata. Estou me lembrando aqui de uma senhora que chegou para o Chico Xavier. Essa história já foi contada 1000 vezes, vocês sabem, mas eu vou contar de novo. Ela falou, desesperada, ô Chico, eu preciso conversar com você. Pois não, minha irmã. Ô Chico, os médicos saíram lá de casa agora, falaram que vai ter que amputar a perna, as pernas do meu filho. Aí o Chico falou, calma, minha irmã. E ela chorou muito. Mas Chico, ele já é tão doentinho, ele já não enxerga direito, não ouve direito, quase não fala.
não tem os braços perfeitos, ainda vai ficar sem as pernas. Ô, gente, olha que situação. Mas vocês vão entender por quê. Aí o Chico fala, irmão, vamos orar. Quem é que vem? Elucidar? Emmanuel, né? Aí Emmanuel passa a mensagem para ela. Realmente vai ter que amputar mesmo. Por quê? Porque é a 10ª oportunidade que ele está tendo. E está faltando poucos anos para ele poder completar, né, as outras vezes que ele atentou contra a vida. Então o Chico vira para ela e fala assim, onde a senhora mora tem um rio de águas caudalosas, ou seja, um rio cheio. Então, ele já está planejando sair de madrugada e se jogar lá no rio. Mas ele não pode fazer isso, porque está faltando pouco tempo para completar, né, esse ciclo dele. Então, vai ter que amputar mesmo. Então, vocês compreendem? Muitas vezes, alguns incidentes, né, algumas coisas desagradáveis, são para o nosso bem. Mas como é que nós vamos entender isso, né? Como é que nós vamos entender que a pandemia nós tivemos ônus e bônus? Como nós vamos entender que na pandemia nós ficamos no cantinho do pensamento? Deus colocou todo mundo no cantinho do pensamento. Quase ninguém aprendeu. Hã? Quase ninguém aprendeu. Vamos ver, né? Eu sou uma menina bem otimista, esperançosa. Então vamos ver aqui. Vamos terminar com Allan Kardec. Está na hora. Vamos terminar, né? Com Allan Kardec. Gostaria que vocês prestassem atenção aqui. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, já segura para si a felicidade agora. Por que eu vou esperar ganhar na loteria para eu ser feliz? Eu vou esperar casar? Um casamento dos meus sonhos para eu ser feliz? Eu vou esperar mudar de casa? Mudar de emprego? Não é? Tem que ser feliz agora. E como é que a gente é feliz agora? Agradecendo a Deus, né? As coisas boas que a gente tem, agradecendo a Deus a vida, que nós sendo gratos, né? Sendo bons, fazendo tudo o melhor que tiver ao nosso alcance. Nós não sabemos quando nós teremos outra oportunidade dessa, de estarmos aqui agora. Gente, nós não somos um a mais, um a menos no rebanho, não. Nós somos o rebanho do Cristo, as ovelhas do Cristo. Nós temos que honrar este lugar que nós estamos, né? E prestem bem atenção nisso aqui, gostaria que vocês lessem. Dá para vocês lerem? 1, 2 e... Ame-se. O amor dos outros é insuficiente para preencher as necessidades da sua alma. O alto amor. Nós temos que trabalhar muito em nós. O alto amor. Vamos nos amar. Vamos olhar no espelho e nos acharmos a pessoa mais linda, mais charmosa, mais maravilhosa, mais gostosa, mais poderosa do universo. Por que não? Por que não? Vamos gostar de nós. De manhã, quando a gente acorda e levanta, nós escovamos nossos dentes. Isso é maravilhoso. A gente vai tomar banho, a gente toma o banho ali presente. Quando a gente vai no toalete, a gente se limpa. Gente, isso é uma fortuna, isso é uma riqueza. Isso é lindo demais. Nós cuidarmos de nós mesmos para o Cristo. Isso a gente está agradecendo, honrando o lugar que nós estamos. Vamos nos amar muito e nos perdoar. A gente fica muito preocupado em perdoar o outro, perdoar nós primeiro. Vamos nos perdoar, nos aceitar como somos e nos esforçarmos para sermos melhores a cada dia. Mas do jeito que está, louvado seja Deus, já estou no bom lugar. Pois não? Uma das coisas que eu aprendi com o passar dos anos, porque eu já tive depressão, repita para você, mesmo que você inicialmente não acredite que você é bonita, repita para você que você tem valor, mesmo se você não acredita, como se fosse um mantra, você repetindo todos os dias, você está jogando vibração boa. Tem um certo momento que você realmente passa a acreditar naquilo, e aquilo passa a fazer parte de você. Então, assim, você não é de um dia para o outro, é uma construção. Exatamente. Então, assim, se você não acredita que você é capaz, repita para você todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Eu sou capaz. Uma hora você vai ver que você é capaz, assim, e é devagar. Porque nesse meu processo da minha vida foi muito importante isso, assim. Eu passei a acreditar de tanto repetir. Que bacana. E eu acho que
Alguém pode estar precisando ouvir, ou aqui, ou em Muito casa. bom. É. Então, E- estamos todos ouvindo, encarnados e Sim. desencarnados. É. Aristóteles, 400 anos antes de Jesus, já nos trouxe esse ensinamento. A excelência a gente adquire é com o hábito, é com o fazer todos os dias, sempre, não é assim? Assim que a gente adquire as coisas. Por exemplo, amar. Se eu não conjugar o verbo amar em todos os tempos, se eu não exercitar o amor, eu não vou saber amar. Perdoar também, ser feliz também e se amar também. Vamos exercitar isso. Pessoal, tudo bem? Maravilha? Muito obrigada. Viu, Damir? Acho que nós não excedemos muito tempo, Não. né? Corremos, mas eu acho que para todos nós fica um bom aprendizado de como lidarmos com isso. Sim. Um beijo. no Você quer coração fazer uma de prece vocês. pra gente encerrar? Faço. Vamos fazer Vou, então. pode ser, que depois eu faço os recursos. Nossa Mãe Maria Santíssima, sentimos a presença da sua corte celestial junto aqui de nós, das boas samaritanas, essas que cruzam o espaço nas caravanas de luz, trazendo a cada um de nós, colocando em cada coração um alívio, uma paz, uma serenidade indescritível que sentimos agora, neste momento. E que essas vibrações de puro amor e bem-estar possam alcançar todos os nossos irmãos, nossos familiares, nossos afetos, nossos entes queridos, nossos conhecidos, nossos irmãos em Cristo, que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos cárceres, nas creches, nos asilos, em suas casas, todos que são merecedores, Mãe, deste seu amor incomensurável, dessa sua luz que nos banha a todos neste momento e nos torna fortes, alegres, felizes, filhos deste Pai que nos ama muito indistintamente. E que a paz do teu Filho Jesus esteja conosco, com todos nós, nestes momentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, pessoal, acho que a gente teve uma visão bem ampla do cuidado, né? Com a gente mesmo, com o outro, pra gente perceber o outro mesmo, né? Porque muitas vezes, como a Guigui falou, às vezes a gente chega vê pessoas que estão numa situação e a gente não sabe como agir. Às vezes a gente quer ajudar, não sabe como. Às vezes a gente acha que também nada está acontecendo, né? E então a gente precisa estar sempre alerta mesmo, porque são pequenos sinais, às vezes são sinais muito sutis, né? E que quando a gente se depara com alguma situação, você fala, nossa, mas estava acontecendo. Então, assim, é importante, né? A gente estar aqui, aprender a acompanhar e internalizar tudo isso, né? Então, assim, vamos aos recadinhos da Casa de Girassol. Vou começar pelo atendimento fraterno, né? Aproveitando o gancho. Nós estamos com a agenda aberta para atendimento fraterno, então o pessoal que está aqui, se quiser agendar, já pode conversar, pode mandar mensagem para o celular da Casa de Girassol. Eu peço para dar preferência para o celular da Casa de Girassol, porque a gente está com algumas questões no Instagram da Casa de Girassol que a gente está buscando resolver. A gente está tendo alguns problemas, a página às vezes sai do ar e aí a gente corre atrás. Então eu já estou avisando aqui que se acontecer de vocês procurarem o Instagram da Casa de Girassol, é por esse motivo. Talvez a gente faça uma migração, tá? Mas então por isso que a gente pede para entrar em contato pelo celular da Casa de Girassol. Então, atendimento fraterno é isso, toda quinta-feira a gente tem alguém disponível aqui para fazer o atendimento, ele pode ser agendado, caso não tenha ninguém no agendamento e se tiver disponibilidade a gente faz no dia também, tá? A gente dá preferência aí para uma pessoa só no horário, mas às vezes a gente consegue atender 2 pessoas, né? Então,
é só conversar com a gente, nós estamos à disposição. Toda segunda-feira a gente tem um grupo de estudos. O grupo de estudos ele é no Skype. Gente, eu sempre esqueço o nome do negócio, né? É no Skype, toda segunda-feira às 19 horas, tá? A gente tem um grupo. E esse mês a gente também está estudando o tema, né? Como a Guigui falou, tem no Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem as questões sobre o espiritismo, sobre o suicídio. A gente está trabalhando em cima, né? Como essa forma de valorização da vida, de entender, o que a Guigui trouxe muito bem aqui, entender quais são os processos, né? Para a gente evitar e buscar auxílio, buscar auxiliar. Toda terça-feira tem a mentalização, então se alguém estiver precisando de uma oração, de alguém que esteja adoentado, passando por alguma situação difícil, qualquer situação, né, gente, que às vezes a gente sabe que a pessoa precisa, é só entrar em contato também com o celular da Casa de Girassol para passar o nome da pessoa, se for possível o endereço. Essa semana eu tive numa palestra, não sei se vocês conhecem, né, a Mônica Bonfilho. E ela fala sobre os anjos, né? E ela falou assim, gente, a gente precisa de endereçar a energia mesmo, né? Então, assim, sim, quando a gente pede ali na mentalização nome e endereço, é porque sim, a gente precisa endereçar essa energia para a pessoa, tá? Então, é importante, esses anos são importantes, nome completo e endereço, para a gente direcionar bem direitinho, né? Porque assim, sim, vai chegar, se passar só o nome da pessoa, vai chegar, mas não é muito mais prático quando você vai escrever uma carta para alguém que você tem o endereço completo, para a carta não voltar, né? Então, é por esse motivo, tá? Então, toda terça-feira tem a mentalização, quem precisar pode enviar, a gente passa as orientações direitinho, é um tratamento, tá? Tem uma periodicidade, dura 4 semanas, e se precisar, a gente renova aí, né? Outra situação também, a gente tem aqui na mesinha ali no cantinho, uma caixinha, tem papelzinho, caneta, se precisar também pode colocar o nome e endereço das pessoas ali, que aí durante os trabalhos aqui na Casa de Girassol, tanto na quinta-feira quanto durante as nossas reuniões, a gente está mentalizando as pessoas que estão ali também. Por mais que a gente não tenha acesso aos nomes, aquela caixinha é para isso, tá? É isso, né? Não. Livraria, a gente tem livros disponíveis para venda. Os títulos estão no Instagram, no destaque. Então tem lá a livraria, tem o valor do livro e aí a gente combina a entrega. Pode ser feita aqui durante a reunião ou pode ser feito na sede, né? Em Nova Lima mesmo, lá porque os livros estão lá, eles não estão aqui. A gente pode trazer para cá ou entregar por lá. Mais alguma coisa? Bazar. Gente, Bazar tá funcionando. Bazar tá funcionando na quinta-feira, mas no horário de 5 às 7. 5h30. 5h30. 7h30 às 19 horas, tá? Então podem vir nesse horário, a gente está aí aberto para vocês. E aí quem quiser vir mais cedo pro Bazar e já ficar aí para esperar a reunião, estamos aí de braços abertos para receber todo mundo, tá bom, gente? É isso, muito obrigada pela presença de todos, obrigada quem assistiu, obrigada Guigui. Já vamos organizar a nossa próxima agenda. Vai ter o passe, né? Sim, a gente vai, vocês podem aguardar, a gente vai organizar o passe ali. E, pessoal, venham pra cá, porque a gente tem passe, né? Também é outro momento muito importante, muito gostoso de acontecer aqui. É isso, muito obrigada.